Ei, você aí, você que está me acompanhando nessa saga de correções para o Enem. Eu sou Márcio Léo, seu professor de Biologia aqui no canal Link na Bio, onde você tem praticamente todas as edições do Enem corrigidas. Nós estamos fechando essa edição, lembrando que a correção é sempre da primeira aplicação, então você está com ela toda aí para você. Além disso, no meu canal tem muitas outras provas também que você pode aproveitar. Tem aí UFO, Unicamp, FUVEST. Fique à vontade para escolher a correção que você quiser, além de muita biologia. Se você ainda não é uma pessoa inscrita no canal, eu te convido a se inscrever, para você poder ir recebendo sempre que eu postar um vídeo novo, você já receber. Deixa sempre o seu joinha famoso aí no finalzinho do vídeo. Também ativa as notificações para você ser informada, para você ser informado, beleza, bebê? É isso que a gente quer, isso é importante. Levar a educação no nosso país dá muito trabalho e pouquíssimo reconhecimento. A gente não quer, no final das contas, o reconhecimento, a gente quer a valorização do nosso trabalho com a educação. E se você está aqui neste vídeo, é porque você chegou aqui para assistir a correção das questões 98 e 102, ou porque você chegou através do enunciado da questão. E é exatamente agora que a gente vai trabalhar em cima desse enunciado, entendendo essas questões. Também te convido, aqui atrás tem minha rede social lá no Instagram, te convido a me seguir para você conhecer muita coisa bacana sobre estudo. Fechado? Tá tudo certinho? É isso aí então. Bora então para a questãozinha? O que a gente quer agora? Exatamente que você conheça essa questãozinha. Estou eu aqui pequenininha aqui no canto para você poder entender a paradinha. Que é o seguinte, questão 99 de 2022, nossa referência ao caderno azul ou texto através do qual você chegou aí. Sempre eu lembro aos meus estudantes que o Enem a gente sempre começa por onde? A gente sempre começa aqui, Foco no Enem é começar pelo enunciado, começa sempre por aqui, tá? A questão é, casos como dessa árvore, aí você vem e fala assim, professor, mas que árvore é essa, né? Essa árvore, qual árvore? Vamos lá? Podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas. Vamos ler o texto então? O texto fala assim, a extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas. Professor, o que é uma espécie exótica? Você sempre pode ler que espécie exótica é aquela espécie que não é o quê? Não é nativa daquela região. Então esse é o ponto importante. Que no meu canal, além da correção, eu quero te informar e te ajudar a fazer melhor aí o seu Enem, certo? Então a espécie exótica é aquela espécie que não é nativa de uma região. Pode ser considerado um fator maximizador, ou seja, que aumenta o processo. Qual o processo? O processo de extinção que acabou de falar. A jaqueira, não se preocupe em ler um nome científico não, vai fazer diferença para você. Por exemplo, é uma árvore da Índia, ou seja, a jaqueira é uma espécie exótica, e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Então ele está falando o seguinte, olha só, quando você tem, e caso fala assim, casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas sintonizam numa coisa. Sempre que se pensar em introdução, tá? Então sempre que falar aqui, introdução de espécies, você vai conectar com o seguinte, a introdução de espécies aumenta normalmente a competição. Esse é o ponto importante na maioria dos casos. Ela aumenta a competição com quem? Com as espécies, que são espécies que a gente fala, que são espécies, sintoniza nisso daqui, que são espécies nativas. Esse é o ponto fundamental da introdução de espécies. Aumentar a competição com as chamadas espécies nativas. Isso é muito importante que você entenda, sempre. Então, o ponto de partida é esse, pois elas aumentam a competição com espécies nativas. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Letra A. Pois elas ocupam área de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Olha só, ela está entrando numa área de espécie nativa, ou seja, competindo com uma espécie nativa. Bebê, olha que essa questão ela está gritando, esgoelando na sua orelha a resposta, tá? Mas vamos lá, vamos ver se tem alguma melhor que essa aqui.
Eu, para mim, vou ficar com essa aqui, ó. Essa aqui, para mim, já matou a questão. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região. Presta atenção numa coisa. Uma característica importante é que se essa planta é uma planta não nativa, ela também vai ser desconhecida pelos animais típicos da região. E muito provavelmente não haverá competição pelos frutos, então está fora, né? Alteram os nichos. Nicho. Professor, o que é nicho? Sintoniza numa coisa aqui. A gente caracteriza o nicho ecológico, tá? Como todas as necessidades da espécie, tá? Tudo aquilo que a espécie necessita para poder existir. Então, olha só, alteram os nichos e aumenta o número de possibilidades de relações entre os seres vivos? Não. O nicho das espécies que lá existem continuam sendo os mesmos nichos. Entenda isso. Nicho é a expressão das necessidades daquela espécie. Se as espécies que lá existem já têm um nicho, o nicho delas continua sendo o mesmo. Então não vai acontecer essa alteração de nicho como sugere a questão. Então tá fora, tá? D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Se ela tiver um número de indivíduos superior à capacidade de suporte, ou seja, ela está reproduzindo mais que o ambiente pode suportar, não é provável isso, né? Então está reduzido também. Letra E. Diminuem a relação de competição entre os polinizadores. Provavelmente os polinizadores nem conhecem esse tipo de planta. Tá? Nem conhecem isso. E mais ainda, nós estamos pensando em redução de biodiversidade. Ainda que os polinizadores reconhecessem essa planta como uma planta a ser polinizada, provavelmente não reduziria a disponibilidade ou a diversidade de polinizadores. Então eu ficaria nesse caso com a letra A, e ela realmente gritou para a gente aí, ó, letra A, ocupando o que a gente fala, né? A área de vegetação nativa, ou seja, a introdução de espécies normalmente aumenta a chamada competição, né, entre a espécie nativa e a espécie introduzida, ou também chamada espécie exótica. Tá? Então, se você chegou a esse vídeo por causa dessa questão, já deixa o seu joia. Agora, se você chegou por causa da próxima, então vamos para a próxima, né, bebê? Que vai ser exatamente a questão 102. Professor, você me chama de bebê, eu não gosto. Não, bebê, leva na esportiva, tá bom? Questão 102, vamos para ela? Vamos. Então, olha só. Começa por onde? Começa pelo enunciado. Essa etapa, sempre a questão, que etapa está falando? Vamos ler o texto? Entre as diversas técnicas para diagnóstico de Covid-19, destaca-se o teste genético. Então, está falando de um teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Beleza. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV, que é o vírus que causa Covid, um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Então, repara aqui o seguinte, o que é a PCR? A PCR é a reação em cadeia da polimerase. A PCR, presta atenção, PCR, sigla de Polymerase Reaction Chain, ou Chain Reaction, tá? Reação em cadeia da polimerase, ou Polymerase Reaction Chain. Beleza? Sigla. O que é isso aqui? A polimerase é uma enzima, sintoniza. Qual que é o papel dela? Essa polimerase amplificar é o quê? É aumentar. Amplifica o DNA. Mas espera aí, o SARS-CoV, ele é um vírus de RNA. Então está falando o seguinte, ó, para que eu possa realizar a PCR, eu preciso de DNA. O que é amplificar? É aumentar a quantidade de. Então sintoniza numa coisa, sendo o SARS-CoV um vírus de RNA, eu preciso de primeiro conseguir o quê? Um DNA. Para quê? Para usar o DNA
na PCR. É o DNA que vai ser usado na PCR. Então, repare, ele está perguntando o seguinte, essa etapa, qual etapa? A etapa que antecede a PCR. Qual etapa antecede a PCR? Esse processo aqui, ó, que é a transcrição, que a gente vai chamar de transcrição o quê? Você se lembra, escreve aí no comentário. Transcrição reversa. A transcrição reversa é uma etapa semelhante a que vírus como o HIV fazem, só que esse vírus não é um retrovírus como o HIV. Ele é um vírus de RNA que transcreve RNA. Mas eu quero obter um DNA, e aí é que vem a treta. É um procedimento, Então eu vou precisar de fazer uma etapa antes da PCR. E essa etapa antes da PCR é o quê? É a transcrição reversa. Qual que é o processo de transcrição reversa? É quando o RNA, como está aqui, é usado para transcrever DNA. Processo que a célula não realiza naturalmente. A célula só realiza esse processo de transcrição reversa quando ela está infectada por um vírus tipo retrovírus ou esse processo pode ser feito em laboratório, como aqui a técnica. Então, olha só, a técnica é para concentrar o RNA viral? Não, porque não é o RNA que vai ser necessário. Para otimizar a técnica, eu preciso do DNA viral. A técnica é para identificar amostras de anticorpos? Não, anticorpos são proteínas, tem nada a ver com isso aqui. Proliferar o vírus em culturas, aumentando a carga viral? Vírus não se reproduz em cultura, né, a não ser que esteja dentro de células, tá? Então sempre lembra disso, vírus só reproduz se estiver dentro de célula, então isso aqui está errado. Purificar o ácido nucleico viral? O ácido nucleico viral é RNA. E eu não quero isso, eu quero fazer exatamente o quê? Uma transcrição reversa, ou seja, eu quero obter molécula de cDNA. Professor, o que é um cDNA? É um DNA complementar. Ah, eu não entendi. Como assim um DNA complementar? Deixa eu te mostrar aqui. Vou voltar aqui para você. Ó. Imagina aqui, eu vou pegar aqui o RNA do vírus, tá? O RNA do vírus, imagina que ele seja com a sequência UAGC. Esse é o RNA do vírus. Se eu vou obter um RNA complementar, eu vou fazer, um DNA complementar, eu vou produzir um DNA a partir dessa fita de RNA, que seria o quê? U com A com T, G com C, C com G. Esse é o meu o quê? cDNA. É o meu DNA complementar. Para que aí eu possa fazer a PCR em cima do DNA. Fechou? Então, gritando aqui para a gente a letra E. Olha aí, ó. Até já excluímos as outras todas, tá? Então, se você teve dificuldade nessa questão, tá aí resolvida, elucidada numa revisão básica, essencial, clássica para você sobre essa questão e sobre essa parte da biotecnologia. Fechado? Se esse vídeo te agregou, você pode fazer o seguinte, pode me seguir lá no Instagram e também você pode compartilhar com as pessoas e deixar o seu joinha. Eu te vejo aí na próxima correção. Valeu!